Boa noite. Boa noite você que está acessando o Instagram do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Boa noite, Tosto. Seja bem-vindo. Boa noite, Kílvia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Boa noite, querida Maria. Bem-vinda. Boa noite, Sônia, Jaci Ferrari, Rosângela, Vitor. Boa noite, Cláudia. Sejam bem-vindos, todos vocês. Meire Paulino, boa noite. Mônica, Joyce, Glaucia, Andressa, Camila, meu bolo de chocolate, Rociane, olá querida, seja bem-vinda. Narjara, sejam todos bem-vindos. Keila, você sempre aqui. Dá para ouvir o som do piano? Ah, tá certo. Boa noite, gente. Boa noite, Eda. Liliane. Sejam bem-vindos. Vamos dando início a mais uma live do Evangelho, que funciona concomitante ao estudo do Evangelho no Grupo Espírita Paulo e Estevão, em suas sedes Água Fria e Piedade, onde está nesse momento acontecendo o atendimento espiritual. A nossa lição de estudo do Evangelho é a mesma que está sendo estudada nas casas que constituem o Grupo Espírita Paulo e Estevão. E hoje nós vamos falar de salvação dos ricos, sobre avareza. Vamos abordar esses temas. Dar aqui alguma interpretação espírita acerca de passagens da vida de Jesus. Seu Álvaro Neto, sempre presente. Bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dando aqui os avisos a respeito das próximas atividades da casa. E aqui de algo que está acontecendo. Houve uma mudança nos horários de funcionamento das livrarias do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Nós temos livrarias tanto na Piedade quanto na Água Fria. E agora as livrarias estão funcionando nos seguintes horários: segunda, terça e sexta, sábado também, de manhã, de 8h30 às 11h30. Então, nas manhãs de segunda, terça, sexta e sábado, você encontra as livrarias do GEP abertas. Também nas manhãs de quarta e quinta, ou seja, toda manhã de segunda a sábado. Mas quarta e quinta o horário é um pouco diferente. É de 8 a meio-dia. E quarta e quinta também funciona tarde e noite. De 17h30, finalzinho da tarde, às 21h30. Então vocês vão encontrar também esses horários aqui no feed do Instagram do GEP.oficial. E aí vocês encontram algumas postagens trazendo esses horários para quando quiserem e adquirir algum livro. Ao adquirir um livro na livraria do GEP, você ajuda a casa e você adquire mais conhecimento também. A palestra de sexta-feira. As palestras de sexta-feira continuam acontecendo no modo online, aqui no Instagram GEP.oficial, e elas ficam salvas tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto também no YouTube. A palestra da próxima sexta é parte da campanha do Setembro Amarelo e será comigo, Caroline Secundino Traeger, e eu estarei falando o bom da vida é viver. Esse era um evento que sempre acontecia presencialmente, com muitas palestras,
lá no GEP no mês de setembro. Mas, dadas as condições atuais, vai ser uma live às 20 horas aqui no nosso Instagram com Caroline Secundino Traeger, esta que vos fala. Então, sintam-se todos convidados. Nós vamos abordar a temática do sentido da vida, do suicídio, dentro de uma perspectiva espírita. E como nessa semana, né, foi a Semana da Pátria, né, nós tivemos a comemoração do dia 7 de setembro, né, a independência do Brasil, eu trouxe aqui para ler a vocês, para vocês, como abertura da nossa live, uma mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E essa mensagem é de ninguém mais, ninguém menos que Pedro de Alcântara, o último imperador do Brasil, que deixou aqui pela psicografia de Chico Xavier o seguinte soneto: Oração ao Cruzeiro. Luminosas estrelas do cruzeiro, iluminai a terra da esperança, na doce proteção de um povo inteiro, onde a mão de Jesus desce e descansa. Símbolo sacrossanto da aliança, de paz e amor do eterno pegureiro. Guardai as claridades da bonança, na vastidão do solo brasileiro. Constelação da cruz, cheia de graças, transfundi numa só todas as raças, no país da esperança e da bondade. Que o Brasil, sob a luz da tua glória, possa escrever no mundo a grande história das epopeias da fraternidade. Então, feita a leitura aqui da mensagem, nós vamos começar a comentar o nosso Evangelho, porque hoje, embora seja uma lição bem curta do Evangelho segundo o Espiritismo, são muitas questões abordadas. Então, eu estava dando uma olhada, nós vamos falar de muitos aspectos, né, da vida através dessa passagem de hoje. A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje está no capítulo 16. Ela abre o capítulo 16, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. O primeiro texto é Salvação dos ricos e o segundo, Preservar-se da avareza. Então aqui a gente tem algumas citações de passagens do Evangelho de Jesus contido na Bíblia. A primeira citação é a que Jesus diz em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, né? Glorificará um, desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, diz Jesus. E a gente vai interpretar essa passagem como outras que eu vou aqui colocar depois. Mas prestem atenção numa coisa, gente. Primeira coisa, por que é que Jesus nos fala tanto por parábolas? Por que é que nós temos que interpretar, né? Por que é que ele não era direto logo no que queria dizer? A gente se pergunta. Na verdade, os grandes sábios, né, da humanidade, eles usam muito ao longo da história as parábolas, né, as historietas, que são ilustrações para que a gente possa gravar um ensinamento submerso, né, um ensinamento que está ali colocado nelas. As parábolas também, as metáforas, né, as palavras de mais de um sentido, as quais podem dar-se mais de uma interpretação, porque são palavras simbólicas, né? São símbolos que Jesus e os grandes avatares da humanidade lançam para a gente nas histórias, nas narrativas que fazem ao povo que os segue. Então aqui Jesus fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. O que ele está dizendo? Quem é Mamon? Né? Mamon é o nome dado à riqueza, né? Ao dinheiro. Então Jesus diz, não se pode servir a Deus
e ao dinheiro. E a gente fica aqui questionando, será que é porque quando a pessoa tem dinheiro, ela não tem fé? Será que é isso que Jesus quer dizer? Que a pessoa, por ser rica, por ter condições, essa pessoa está perdida? E aqui o título da lição e o Evangelho segundo o Espiritismo é Salvação dos Ricos. E a gente se pergunta, meu Deus, o que é salvação? Do que se está falando quando se fala em salvação, né? Bem, esse é um termo muito usado, né, teologicamente. E quando a gente diz salvação, é salvação do inferno. Essa é a ideia religiosa que se tem desse termo, né? Salvação, você escapar, né? Salvar-se de após a morte, essa é a ideia religiosa do termo, ter uma destinação ruim, uma danação eterna. Primeira coisa, na doutrina espírita, nós não acreditamos em inferno eterno. A gente, se acreditar em inferno, é simbolicamente. Como assim? Como uma condição espiritual. E você pode viver isso, inclusive, na Terra. Às vezes você está por dentro vivendo um inferno. Quer dizer, esse inferno é uma situação da alma, uma angústia da alma. Mas como tudo na vida é passageiro e pode ser transformado quando a gente transforma a fonte dessa angústia, quando a gente transforma aquilo que nos lança nesse momento infernal. Então isso também para depois da morte, né? Nós espíritas não acreditamos que Deus tenha feito o espírito, o ser humano, que tem, né, que é esse espírito encarnado, que tem a vida eterna, para que ele possa depois, por erros cometidos durante a existência, sofrer eternamente. Seria desproporcional. Porque que é uma vida humana? Porque no tempinho que a gente passa aqui na Terra, né? Se você comparar a vida humana com a eternidade, não é nada, nem um segundo, um milésimo de segundo da eternidade. E aí a pessoa ser condenada eternamente por um erro, dentro desse milésimo de segundo que tem aqui na humanidade, é demais. Não é divino, né? Não seria justo. Não faria sentido nem para nós que somos gente, seria uma punição desproporcional. Nós temos uma justiça que tenta resguardar as pessoas de punições desproporcionais, que se dirá da justiça divina, que é muito mais perfeita que a justiça humana. Então a gente não tem essa ideia de danação eterna. Mas nós podemos sim determinar um futuro melhor para a gente, seja aqui nesse mundo, seja em outra vida, né, no mundo espiritual, a partir das nossas ações no presente. Então isso também a gente acredita. E aqui Jesus adverte, né, que a gente não pode servir a dois senhores. Acredito que essa passagem de Jesus, né, ele está dizendo que não se pode servir a Deus. Eu diria que Deus simboliza aqui a espiritualidade e a mamon, que seria a materialidade, né? A gente tem que, às vezes, fazer escolhas, né? O que vai ser prioridade na minha vida? O que vai determinar as minhas ações? O mundo passageiro, né? As leis passageiras, as condições passageiras da vida material, ou as condições eternas da vida espiritual, que vale mais a pena, né? Jesus nos adverte que a gente tem que, às vezes, estar fazendo escolhas. Na verdade, nós temos que sempre estar fazendo escolhas, né? Nós temos um livre-arbítrio, uma capacidade de escolher. Então, às vezes, a gente não quer escolher, né? Se vir a dois senhores. E aí, Jesus nos lembra, olha, você não pode se vir a dois senhores. Você tem que fazer a sua escolha, você tem que admitir a sua escolha, né? E isso também me lembra essa passagem, uma outra em que Jesus diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é bom ser lembrado nesse momento, né, do nosso Brasil, já que a gente trouxe o tema Brasil, não só do Brasil como do mundo, né? Mas a gente que está aqui no Brasil vai falar essa mania que a gente tem às vezes de misturar religião, né, com questões da vida material, com política, né? A gente às vezes fica fazendo uma misturada de religião com política, por exemplo. Ai, Caroline, mas a pessoa tem que levar religião para tudo na vida. Sim, nas suas atitudes, né? A gente vivencia a nossa fé nas atitudes, em como a gente se coloca no mundo, não é gritando não, né? Jesus dizia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, né? Conseguirá essa, entre aspas, salvação, esse bem-estar espiritual. É preciso fazer a vontade de meu Pai, ou seja, é preciso agir. É uma questão de ação, não é uma questão de a gente gritar ou fazer propaganda. Então a fé, a crença, a convicção é algo para ser sentido e algo para ser vivido. É assim que a gente dissemina, né, aquilo no que a gente acredita, no amor, na fraternidade, vivendo fraternalmente, agindo de acordo com isso. Né? A gente até conhece aquela frase, né, que é atribuída, se eu não me engano, acho que é a Francisco de Assis, né? Os exemplos convencem, ou é a Gandhi, mas as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então é o que a gente tem que estar fazendo, né? Exemplificando, vivendo, não para ser exemplo, na verdade, porque a gente acredita, né? Se a gente acredita, se transforma a partir desse conhecimento. Então, um conhecimento realmente que nos toca, ele nos leva à transformação. E aí, trazendo a questão dos símbolos, da metáfora, nós vemos muito isso na Bíblia, né? Aquelas pessoas, os personagens que ao entrar em contato com Jesus se transformam, né? Como tem também numa das lições aqui desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a figura de Zaqueu, né? Que era um publicano que se transformou ao contato com Jesus. Também a figura da mulher adúltera que se transformou ao contato com Jesus. Então nós temos vários exemplos, Paulo de Tarso é um desses, de transformação a partir do contato com Jesus. E essa é a grande proposta da Boa Nova de Jesus e é também a proposta espírita, uma transformação, que não é só uma transformação na forma, é uma transformação que vem de dentro, com uma mudança de visão de mundo, quando a gente passa a ver o mundo como um desdobramento, como apenas uma parte da verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente muda a nossa atitude. Essa é a ideia. Então aí em seguida, né, aqui tem uma passagem que Jesus, essa passagem está em Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18, versículos 18 a 25 e Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Essa passagem é de um moço que vai até Jesus e diz: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus pergunta: por que me chamais bom? Bom, só Deus o é. Ele começa dizendo, né, que bom apenas Deus o é. Então aqui Jesus já se mostra humilde, coloca para Deus o mérito, né, de tudo que existe, da bondade, grande bondade, perfeição. E aí diz assim, também mais um momento aqui, Jesus recomenda ao rapaz que ele guarde os mandamentos. O rapaz diz: eu faço tudo isso, eu guardo todos os mandamentos, eu pratico todos. Aí Jesus diz assim: se quiseres ser perfeito, quer mais? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Nesse momento o rapaz desistiu porque ele tinha muitos bens, né? E Jesus finaliza comentando: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entre um rico no reino dos céus. Então vamos prestar atenção aqui nessa passagem. O que será que Jesus está dizendo? Meu Deus, agora a gente diz, né? Lascou. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Então, quem é rico está perdido. Primeiro que o camelo, dizem os estudiosos, que é uma outra tradução, existe uma palavra em hebraico, né, que seria o cabo, que também é a mesma palavra de camelo. Tipo manga, né? A gente tem manga da blusa e a manga fruta. Então essa mesma palavra tem essa dupla aplicação. Então, na verdade, é uma linha muito grossa. Dizem isso alguns estudiosos, né? Bom, para mim tanto faz, sendo uma metáfora, é uma metáfora, né? Tá falando do tamanho da dificuldade que é. E o que será esse rico aqui do que Jesus está falando? Primeiro vamos começar Jesus trazendo a questão de se queres ser perfeito. Como assim perfeito, né? Que perfeição é essa? A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente às vezes quer ser perfeito,
é meio que uma presunção, né? Uma pretensão de se igualar a Deus. Que motiva? Como assim? Por que eu quero ser esse ser perfeito? Né? Então, assim, na verdade, gente, isso aqui, quando se usa essa palavra perfeito aqui, Kardec coloca em várias passagens, né, que é uma perfeição relativa. Né? E na época, inclusive, de Kardec, era-se usada muito essa palavra. Né? As pessoas buscavam a excelência, a perfeição. Hoje em dia, a gente já tem uma reserva em usar essa palavra, porque se torna uma exigência excessiva e inalcançável para nós, né? Então, assim, como assim uma perfeição? Né? A gente pode conseguir fazer bem feito, mas perfeito, aí Jesus diz, bom, só Deus, né? Só Deus. Ele que teria essa perfeição absoluta, nos esclarece Kardec. Então, o que é que a gente tenta? A gente tenta deixar a natureza acontecer. Como assim a natureza acontecer? Nós somos espíritos destinados à expressão de toda a potencialidade que existe em nós. Né? Nós somos seres de uma potência enorme. Vejamos o exemplo de Jesus, por exemplo. Né? Jesus é esse ser humano que veio encarnado como um ser humano e que mostrou do que é capaz um ser humano, nas próprias, não só nas palavras, mas sobretudo agindo. Então ele nos dá esse grande exemplo como nosso irmão, ele é essa grande referência do que pode fazer um ser humano quando está conectado a Deus. Como ele diz, né? Eu e o Pai somos um. E o que é estar conectado a Deus? Está conectado à essência divina que existe em nós, né? Deus colocou em nós essa semente, né, do máximo de iluminação espiritual. Então todos nós somos espíritos em desenvolvimento, espíritos crescendo. Então assim, você pergunta, o que é que uma criança faz para crescer? A criança só vive. Se ela estiver vivendo, ela vai naturalmente crescer, porque isso está determinado nela. Então também nós espíritos estamos determinados, fadados ao desenvolvimento, ao crescimento. Então, lançando a gente no mundo, nas lições da vida, nas provocações da existência, nós vamos crescendo. Assim como a criança, se vendo diante dos desafios da existência, ela vai crescendo. Se você coloca ela numa escola, esse crescimento ele é potencializado, né? Ele acontece melhor direcionado. Então, a nossa escola é a Terra, é aqui, a vida material, a escola do espírito, tá? É a nossa escola. E nós estamos nos desenvolvendo. Então, eu costumo dizer assim para os meus colegas espíritas que ainda usam aquela história, eu estou quitando minhas dívidas. Que a gente parasse dessa história de querer quitar a dívida. Né? Nós não somos devedores. Caroline, como assim? Isso é usado como símbolo, essa palavra, gente, porque na verdade ninguém é devedor. Não, e os erros que eu fiz na encarnação passada. Pronto, traga uma comparação com a escola. A criança na escola, ela errou as questões, ela tirou uma nota baixa. A nota baixa é uma punição? Não. A nota baixa é uma revelação para a criança, né, para os pais da criança, enfim, que ela precisa estudar mais, né, que aquele conhecimento ainda não é o suficiente para ela passar adiante para o próximo passo. Então ela está sendo advertida, né? Presta atenção, olha aqui, ó, ainda pode ir mais. É claro que dependendo de como a pessoa recebe isso, a criança recebe, isso aí pode ser encarado como uma terrível punição. Mas a intenção do sistema é que ela possa prestar atenção naquilo ali e corrigir. Então assim é a vida, né? A gente faz algo errado, recebe a consequência, né, daquilo que a gente fez, mas não é um castigo, né? É um chamamento, olha, presta atenção aqui. É uma doença que venha, presta atenção aqui. Né? Um desconforto que venha, presta atenção. Uma dificuldade no relacionamento, presta atenção. Então, são chamadas de atenção para que a gente se corrija, a gente estude um pouco mais, a gente capriche um pouco mais. Então, a criança, ela fica em dívida, ela está devendo conhecimento? Não, ela não está devendo nada. A gente sabe que ela vai crescer. Ela não está devendo, né? Ela não está devendo desenvolvimento, né? Ela está no ritmo dela, que por alguns motivos, talvez obstáculos que surjam, às vezes questões psicológicas, né? Condições materiais para estudar, ela não está conseguindo acompanhar, né, esse desenvolvimento. E aí, o que a gente faz?
que deveria ser feito, né? Chama a atenção da família, olha, vamos prestar atenção, o que está impedindo essa criança de estudar, né? Quais são os obstáculos ao desenvolvimento dela? E vamos remover esses obstáculos. Então é assim o nosso processo de autoconhecimento. A gente vai tentando remover o que está nos obstaculando o desenvolvimento, o crescimento. E aí Jesus chama a atenção para uma coisa. Uma coisa que nos obstacula o desenvolvimento é a riqueza. Ixi, Maria, então vamos jogar fora a riqueza. Bom, preste atenção. Não necessariamente a riqueza material, primeira coisa aqui que a gente vai olhar. Mas toda abundância ilusória. A gente tem que jogar fora as abundâncias ilusórias, as nossas ilusões de riqueza, porque o mundo material, o elemento material, mamon, é uma ilusão, né? É algo passageiro, não é uma verdadeira riqueza, é algo que a gente está guardando e que vai voltar para a terra quando a gente morre. A gente fica às vezes se apegando às coisas, né? Se agarrando a tudo que vai ficar. Então isso não é levado com a gente. E não são só coisas materiais, não. Às vezes, títulos, aquilo pelo que nós nos envaidecemos, um conhecimento intelectual. E que talvez, bom, o conhecimento intelectual vai, mas os títulos, doutor, pós-doutor, não vão com a gente. Miss Brasil, Miss Universo, né? Rainha disso, daquilo, eles não vão com a gente. Né? O que vai com a gente? Aí, na lição seguinte, nós temos preservar-se da avareza. E aí é uma outra passagem da vida de Jesus, né? Que está Lucas 12, 13 a 21. Então, o Kardec, né, ele vai aqui citando essas passagens para a gente, né? Uma em que pedem para Jesus, né? Vem alguém e diz assim: mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus responde: ô homem. Jesus às vezes não era muito mansinho não, sabe, gente? Ô homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Né? Tipo, dá uma chamada de atenção: desde quando aqui eu sou juiz? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então ele vai chamar atenção. Então também, mais uma vez, quando Jesus diz assim: ó homem, quem me designou para julgar ou para fazer as vossas partilhas? Eu lembro da passagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está falando das coisas de Deus. O que tem ele a ver com a divisão da herança de fulano e de cicrano? Não é ele que faz, são questões da vida material. Mas aí ele chama a atenção, porque ele percebe a intenção do rapaz ao falar com ele. Tome cuidado, né, com esse apego que você possa ter. E aí ele cita uma história muito legal, que é a história de um rico que juntou aqui, não tinha onde guardar o que ele conseguia, né, nos celeiros. Ele não conseguia já guardar de tanta coisa que ele tinha, e aí ele construiu mais espaços para guardar, e quando ele conseguiu finalmente guardar tudo aquilo, ele morreu, sem usufruir daquilo. E aí Jesus diz isso, né, que isso é insensato, né? Você fica guardando aquilo ali, e você não vai levar isso para o outro lado, né? Você não vai carregar isso para o outro lado. Isso também me lembra um pouco os estudos que existem em tanatologia, né? Existe uma ciência que é o estudo da morte, e que se dá dentro das formações em cuidados paliativos, né? Que são os cuidados dados às pessoas que estão morrendo, né? Assim a gente pode dizer, as pessoas que não têm perspectiva de uma cura, né, de uma doença, mas que estão vivas e que prosseguem vivendo por muitos e muitos anos, às vezes com uma doença extremamente ameaçadora, que vai levar essa pessoa à morte, mas ela ainda tem um tempo entre aquele diagnóstico e aquela morte. E também as pessoas que vão ter, né, que estão passando pela morte e que estão vendo morrer alguém também, o luto. Então existe todo um estudo hoje em dia voltado para isso, principalmente depois dos livros de Elizabeth Kübler-Ross, né, A Roda da Vida,
Ela tem livros fantásticos. Um que eu indico, que é pouco conhecido, é O Túnel e a Luz, né? Que é sobre o trabalho junto a crianças, né? Crianças com câncer. Lindíssimo trabalho, que Kübler-Ross fala muito de questões espirituais, de vida após a morte. Ela coloca. E isso não é muito mencionado, né? No âmbito da ciência, porque existe ainda um tabu em torno dessa reflexão sobre a vida após a morte. E aí, nesses estudos, né, o que acontece? O que observam os pesquisadores? Que quando as pessoas elas se veem às portas da morte e se questiona elas se arrependem de algo, as pessoas sentem falta, não é de uma viagem ou de algo que elas não compraram, de uma roupa, de um sapato. As pessoas sentem falta de ter abraçado mais, né? As pessoas sentem falta de terem revelado o amor delas para alguém. Elas às vezes sentem falta de ter pedido um perdão ou de perdoar alguém. Elas às vezes se arrependem de ter dado importância demais para coisas insignificantes da vida, terem brigado com um filho imensamente ou surrado uma criança porque ela quebrou um objeto. As pessoas se arrependem de ter se desgastado tanto e ter tido tanta raiva por causa de uma fila, por causa do trânsito, quando poderiam ter sorrido com pequenas coisas que não observaram. É isso que faz diferença nesse momento. E Jesus, bem antes dessa ciência, desse estudo, já trazia essa reflexão, né, da necessidade que nós temos de juntar tesouros espirituais. E vejam que a gente está falando de riqueza, não necessariamente a riqueza material, mas toda essa abundância ilusória. Esse ter que nós confundimos com o ser. Talvez porque não nos damos conta do quanto que nós somos valiosos e grandes, sendo nós mesmos, sendo esses seres falíveis. Nós somos apenas crianças na escala da evolução. E errar faz parte do nosso desenvolvimento. Não é nada do que nós devamos nos envergonhar. E não é nada que vai fazer com que Deus deixe de nos amar. Que nós percamos o nosso valor e a nossa significação enquanto espíritos criados por Deus. Se nós tivéssemos consciência disso, nos conectássemos a essa certeza, talvez nós não precisássemos estar juntando tantas coisas ou estar tentando agir tanto para que os outros nos vissem e nos amassem. Talvez bastasse nós sabermos que Deus nos ama, que Ele nos criou e nos criou para a perfeição, essa perfeição relativa. Ele nos criou cheios de potência luminosa. Nós somos pequenos focos de luz lançados no universo. E nós só temos que permitir que a nossa luz brilhe. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos convida a brilhar. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Vós sois a luz do mundo, ele fala. E Jesus conseguia enxergar isso. Quando aquela mulher pecadora se joga aos pés dele e começa a lavar os seus pés, os fariseus, que são os homens corretos, eles têm a abundância da virtude ilusória, começam a criticar. Nossa, ele não sabe quem é essa mulher que está aos seus pés? Se ele soubesse, ele não aceitaria que ela os lavasse. E Jesus, sem escutar o que eles diziam, mas percebendo o clima ambiente, diz: essa mulher tem os seus pecados perdoados, porque muito ama. Jesus consegue enxergar a luz que existe dentro daquela mulher. Ele não contabiliza os erros dela, ele considera a luz que existe dentro dela. E ele diz para ela:
os teus pecados te estão perdoados. Vai, não tornes a pecar. Então, Jesus é esse, né, que consegue ver a luz dentro da gente. Só basta a gente acreditar nisso, né? Se a gente se importasse mais com essa percepção divina da luz que existe na gente, talvez a gente vivesse um pouco mais tranquilamente, menos desesperados por ter e mais felizes pelo que somos. Não precisa a gente mudar muita coisa, não. Basta a gente deixar brilhar a nossa luz. Bem, eu queria ver aqui as contribuições de vocês, né? Dioneide diz: ninguém erra por praticar o amor. Não. Lorene tá agradecendo. Obrigada, Lorene, eu que agradeço. A Luísa fala da reflexão. O doutor Júlio Tavares, aqui presente, está dizendo: no quase morte se arrependem do que não fizeram. Mesmo que fazendo, agiram erroneamente. É verdade, né? Então, assim, existe um livro, ele não é espírita, ele se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. É um livro que eu costumo recomendar para leitura. É um livro budista, em que o monge Sogyal, eu acho que é assim que se pronuncia, Rinpoche, ele tenta adaptar o livro tibetano dos mortos para os ocidentais. E ele diz assim, que nós ocidentais vivemos como se não fôssemos morrer nunca. E chama atenção para a necessidade que a gente tem de se preparar para morrer. Então, se preparar para morrer não é necessariamente estar fazendo cânticos ou determinados ritos e práticas. É viver bem. Né? Quando a gente vive cada dia, e essa é uma frase que eu nunca esqueci, que o Marcos, meu marido, uma vez me disse, que ele tinha lido num livro de Carlos Castanheda. E ele diz que nesse livro o xamã diz para o seu discípulo que era preciso ter a morte como conselheira. Né? A morte, ela é uma ótima conselheira. Então eu digo que a morte é minha amiga. Né? Porque se você lembrasse que é mortal, do ponto de vista desse corpo material, você iria viver o mundo de uma outra forma, lembrando que está aqui de passagem, e é isso que o mestre tibetano diz nesse livro. Você ia lembrar que está aqui de passagem, e os momentos felizes você iria valorizar mais. E as pessoas que você ama, você iria valorizar mais, iria comunicar mais a elas que as ama. E os momentos tristes não te levariam ao desespero, porque você saberia que eles são passageiros. Não deixa de ser também uma atitude materialista a gente se desesperar. Quando a gente sabe que tudo isso é passageiro, a gente não se desespera. Agora sim, eu disse isso na live passada, digo novamente, porque nós estamos no Setembro Amarelo e é bom a gente lembrar da importância de buscar, né, da nossa forma, aquilo que nos dá essa certeza de uma vida eterna e de um futuro melhor. Pode ser uma experiência de prece, pode ser uma experiência racional, pode ser estudando nos livros, como no livro tibetano do Viver e do Morrer. E tem uma parte nesse livro que o monge diz uma coisa interessantíssima, né? Ele fala da metodologia científica. Ela é uma fonte de conhecimento, mas ela não é a única. E alguém pergunta para ele: e como é que vocês budistas sabem como é a vida após a morte? E ele fala que por milhares de anos, monges meditam e eles acessam pela meditação essa verdade. E a meditação exige disciplina e prática. Também é um método. Também é um esforço de uma vida toda. Também é um conhecimento que nasce do esforço. Por que nós desprezamos esse conhecimento?
Por que nós só damos valor ao conhecimento que vem através de um certo método de experimentação material? Por que esse outro método não é tido como conhecimento? Ele também é. Ele também nasce do esforço. Então não vamos esperar adquirir essa fé e esse conhecimento sem esforço. Você pode fazer diferentes esforços. Você pode se esforçar através da ciência e da metodologia científica propriamente dita. Você pode fazer um esforço através da prática da meditação. Você pode se esforçar através do envolvimento em alguma atividade religiosa de ajuda aos outros. Seja como você fizer, faça, né? Só não fique parado esperando que surja uma resposta do nada sem se esforçar nem um pouquinho por obter essa resposta. Então a gente tem que tentar um caminho que seja o nosso caminho, um caminho com o coração, que nos leve àquilo que nós estamos buscando, né? A descoberta de um sentido para a vida e um sentido para o sofrimento. Vou falar disso na live sexta-feira. Então, gente, é bom a gente se perguntar, né, o que é que está fazendo das nossas vidas. Então, o monge diz, preparar-se para a morte é ter essa morte como conselheira, né? É você viver bem, né? Então, se você vive bem, você morre bem. A gente morre como a gente vive. André Luiz também diz isso nas obras psicografadas por Chico Xavier. É que quando a gente vive bem, o desencarne é bom. Kardec constatou isso, sobretudo no livro O Céu e o Inferno, está lá colocado. Né? Tem várias comunicações mediúnicas no final em que os espíritos revelam como estavam no mundo espiritual. E o que ele constata? Que as pessoas que viveram bem, e viver bem não é viver prazerosamente, não é uma vida hedonista, um culto ao prazer sensorial. Viver bem é viver em paz, é viver com o coração pacificado, né? Então, busca isso, porque quando a gente vive bem, a gente morre bem. Então, são as nossas riquezas espirituais. Deixa eu ver mais alguma coisa. Aí a Dioneide fala, né? Bonito discurso, a reflexão, mas daí a prática vem uma distância. É verdade, Dioneide. Exatamente. E a gente tem que começar de algum ponto, né? Então, às vezes, a pessoa começa pelo estudo, pela reflexão, né? E aí ela vai se esforçando e prestando atenção, vai chegando à prática. Às vezes a prática começa forçada, e depois ela vai incorporando isso. Nós estamos aqui para isso mesmo. Então, é um caminho válido também, né? A gente refletir. Quando a gente está falando alguma coisa, né, falando de algum conhecimento bom, estudando e propagando esse conhecimento, quando a gente está, né, nesse papel que eu estou, não significa que a gente é perfeito, né? E o fato da gente falar sem ser perfeito também não quer dizer que seja-se hipócrita. Hipocrisia é quando a gente prega uma coisa, mas não se esforça para fazer aquela coisa e faz o contrário de verdade, sabendo que faz. Aí isso é hipocrisia, né? Então a gente tem que tentar, né? Então a gente vai tentando, né, Dioneide, minha amiga? E a Kílvia, e esse fundo ao piano deve ser o João tocando. É sim, eu só tô falando aqui porque ele não tá escutando. Tá lá na sala, é porque dá pra escutar daqui. Opa, mais gente falando do fundo ao piano. Pois é, gente, eu tenho a alegria de ter um filho que toca piano. Deixa eu me gabar agora, né? Porque mãe gosta de falar do filho. Allan Kardec, né? Ela fala com perfeição. Kílvia tá dizendo, é nada, Kílvia. O emprego que se dá à riqueza é o que torna o empecilho ao se... Muito bem, Cecília Horta, né? Assim, o que é que você tá fazendo dessa riqueza que você tem? Seja qual for a riqueza, né? Se você tem uma riqueza intelectual, o que é que você tá fazendo da sua riqueza intelectual? Que tipo de produção intelectual você está oferecendo ao mundo? Né? Então você tem uma riqueza, um talento, digamos, toca piano, toca um instrumento. Que uso você está fazendo desse seu talento? Né? Então que direção você está dando a isso? É importante a gente se perguntar, né? O que a gente está fazendo da riqueza que a gente recebeu? Né? Dos bens que a gente recebeu na vida. E também da riqueza material. Né? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso estar transformando isso em algo
que possa beneficiar a todos. Eu tenho maiores condições, às vezes, disso. Então, o que nós estamos fazendo da nossa riqueza? Excelente reflexão. Kilvia diz, querer ser perfeito lasca. Conheço muita gente achando que é perfeita. Esse aí é um iludido, né, Kilvia? Porque não dá não pra gente ser perfeito. Existe um livro, esse é de psicologia, né, junguiano, que eu acho formidável, que se chama O Vício da Perfeição, de Marion Woodman. Assim, os autores junguianos, eles têm uma linguagem um pouco iniciática, mas eu acho que o livro dá para ser compreendido pela pessoa que tem o hábito de ler, né? Então, O Vício da Perfeição, onde a Marion Woodman fala de mulheres com transtornos alimentares e faz uma associação entre esses transtornos e um desejo de perfeição, né, que foi incutido nelas pela educação. Essa foi a pesquisa dela, né, pela educação. Mas esse é um traço geral da nossa sociedade pós-moderna, herança da modernidade, né, em que nós tivemos grandes avanços de ordem material, avanços tecnológicos, científicos, avanços na medicina, em que a gente conseguiu isso através do esmero, né, de um certo olhar mecanicista para o mundo, né? E aí nós temos o Fordismo, né? Nós temos toda uma prática mecânica, né? De mecanização da vida, de divisão, né? De especialização, subespecialização, que foi muito benéfica, que trouxe muitos benefícios, mas que nos fez perder a noção do todo, né? Do completo, da conexão entre essas partes. E acabou, tipo, que incentivando um recrudescimento do nosso egoísmo, do individualismo. E nós estamos sentindo hoje uma necessidade de voltar a nos enxergar como um todo. Eu acho que essa pandemia, por exemplo, ela é um convite a isso, onde a gente não sabe bem explicar o que é a doença, mas sabe que tem que se unir de alguma forma, nem que seja adotando alguns hábitos, né, tomando algumas atitudes preventivas que cuidam da gente e cuidam do outro, porque ao cuidar do outro, a gente cuida da gente, né? Essa visão está ficando como uma grande lição, eu acho que desse momento, né? Nem todo mundo, é claro, aproveita a lição, mas em que nós estamos aqui cuidando uns dos outros, né? E que você não pode cuidar só de si, né? O que acontece no mundo reflete na gente também. O que acontece com o outro chega até mim, né? De uma forma invisível, por um vírus invisível, chega até mim. Então é importante eu cuidar do mundo inteiro, né? Então uma boa reflexão que a gente pode fazer acerca desse momento, né? Quais são as lições que a gente pode tirar disso tudo que a gente está vivendo. Mas assim, essa busca da perfeição, ela pode nos adoecer, né? Então assim, você não vai conseguir ser perfeito, não adianta, você não consegue, você não precisa, só precisa se deixar crescer, né? Tire os obstáculos ao crescimento, não fique inventando uma pessoa que você não é. Entendem a diferença? Você fica às vezes se forçando ser o que você não é esse o caminho, é tire os obstáculos ao seu crescimento, né? O que está te impedindo de amar o próximo? O que está te impedindo de ser mais fraterno? O que está te impedindo, né, de sorrir mais? Quais são os teus empecilhos? Detalhe, não, o empecilho é o outro que não me deixa. Opa! Né, assim, olha a questão assim, do que você na verdade está escolhendo. Você está deixando na mão do outro. O que é da sua parte nisso? O quanto que o outro te afeta é uma escolha sua também, né? Tipo assim, fulano me humilhou. Às vezes a gente diz, fulano não te humilhou, fulano tentou te humilhar e você se deixou humilhar, né? Fulano tentou te ofender e você se deixou ofender. Você pegou a ofensa. Não pega a ofensa. Não pega a humilhação. Então, se você não se deixar humilhar, você não será humilhado. A pessoa pode tentar, mas ela não vai conseguir se você, no fundo do seu coração, não se sente tão pequeno e insignificante, né? Então, assim, isso passa por nós também. Nós temos uma participação. Então, o outro me deixou muito triste,
uma parte, é claro que eu fico triste pelo que o outro fez, né? Mas o quanto que eu me deixo, até que ponto eu me deixo afetar por isso. São questões que a gente tem que se fazer. Sabe, gente, uma grande lição que eu tenho aprendido na vida, né? Eu nasci em berço espírita e sempre ouvi muito esse convite a ser de perfeitos. E até por imaturidade eu fazia muito essa leitura no passado, né? De tentar ser um espiritão de luz. Eu vou ser aqui um ser iluminado. Como é que é espírito de luz? É assim, eu vou tentar fazer igual. Né? Então, assim, e não dava certo, né? Eu queria falar mansinho e não era mansinha. Minha voz, ela é mais exaltada às vezes e tudo. Então, eu queria ser uma coisa que eu não era, né? Eu tava colocando uma máscara. E às vezes essa máscara caía e vinha uma explosão, né? Vinha uma parte que eu não controlava, né? E até que a gente começou a desistir disso. Olha, não dá não, né? A gente não tá aqui pra ser máscara, né? Mas realmente vou me aceitar. Essa é a minha natureza, é meu jeito, né? E incrivelmente isso vai nos ajudando, né? Não que eu tenha chegado, seja um exemplo não, mas só dividindo com vocês, né? A gente vai se ajudando. Então, pra mim, Caroline, uma coisa muito difícil, às vezes, é aceitar que os outros não me entendam ou me interpretem mal, né? E isso é difícil, né? Então, os outros me julguem mal, né? Às vezes, eu posso realmente ser desligada com alguém e a pessoa entender que eu fiz de propósito, enfim... Ou eu posso dizer alguma coisa, ou ter uma atitude. Às vezes, como terapeuta, as pessoas têm atitudes bem duras e podem ser mal interpretadas. E aí, assim, eu acho que é uma grande libertação quando a gente se permite não ser entendido por todo mundo, né? Então, às vezes os outros não vão nos entender, paciência. E vão pensar mal da gente, paciência. Até de Jesus pensaram mal, que dirá da gente. E às vezes a gente vai ser mesmo, vai errar de verdade. E o outro vai perceber. Paciência também, né? A gente está aqui todo mundo aprendendo. Então, nada que não se deva esperar de um ser humano. Como diz Terêncio, né? Sou humano, nada humano me é estranho. Fica isso aí de lição pra gente. Finalizando, gente, a nossa live, para que nós possamos receber o nosso passe em nossas casas, a transmissão de energia dos espíritos de luz. Vou fazer uma leitura do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. E o nome do livro é A Libertação do Ego, ou o nome do poema, A Libertação do Ego. Liberta-me, Senhor, deste meu ego, que eu dome esse meu lado possessivo. Não quero ser um mísero cativo de tudo quanto tenho e que me apego. Se para o semelhante eu vivo cego, mantenho para mim meu olho vivo. Se para mim me mostro compassivo, a mesma compaixão aos outros nego. Mas nessa confissão que daqui faço, não há nenhum sentido de fracasso. Porque para a alma ativa que se ajuda, nada é definitivo como impuro. O criminoso, quanto mais maduro, ao conhecer-te, quantas vezes muda. Que Jesus nos abençoe, derramando em cada lar nesse momento as suas bênçãos benfazejos. Vamos sentir a presença dos bons espíritos, vamos entrar em conexão maior ainda, né? Nos conscientizar dessa luz que se espalha em nosso lar, vinda do mundo espiritual, dos espíritos benfeitores que nos cercam, que nos protegem, que compõem a nossa família espiritual. E vamos imaginar, visualizar, ajudar os espíritos com a produção de imagens dessa limpeza sendo feita. Cada cantinho da nossa casa vai se iluminando nesse momento. Cada pessoa que nela mora vai mergulhando em luz. E essa luz vai se estendendo para fora, para o bairro, para a cidade, para o Brasil inteiro e para o mundo. Nós vamos agora visualizando a luz que existe em nós
tocada pela luz que vem de Jesus. E mergulhados nessa grande luz, nós ampliamos a nossa emissão de luz e mergulhamos também na luz do nosso próximo. E assim, mergulhados uns nos outros, nós sentimos a maravilha que é o mundo quando nós nos amamos. Vamos então sentindo essa bênção e essa graça invadindo o nosso lar, encerrando a nossa live do Evangelho, com muita gratidão a Deus pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui nesse momento. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Obrigada, Isa, querida, vi você aqui chegando. Alana Kardec, muito obrigada. Acho que a Alana Kardec, pelo nome, é filha de espíritas. Aqui, Edna, muito obrigada pela passagem. Dioneide, suas participações, agradeço. Zaira, acho que é Zaira, obrigada. Paula, Ivan, meu amigo, obrigada. Desejo tudo de bom para você no seu procedimento cirúrgico. Muito obrigada a todos. Joyce, constelação familiar. Doutor Júlio, constelação familiar. Ai, a minha querida Ana, obrigada por sua presença. Júlio, Lurene, todos vocês, muita gratidão por toda essa luz que vocês emanam, por suas vibrações, e que nós possamos estar todos envolvidos nessa luz. Que Jesus nos abençoe, gente, e até semana que vem com mais uma live de Evangelho. Para cada um grande abraço e muitíssimo obrigada. Assim seja.